E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 12h52, 12/2, né? Vamos aí para mais uma análise aqui do nosso querido Ibovespa aqui, né? Bom, galera, desde já peço que deixe aquele likezinho se esse vídeo te ajuda de alguma forma. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí no comentário abaixo, beleza? Se não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perder essas análises que eu faço todos os dias, tá? Então, vamos lá, galera. A gente tá falando aqui, primeiramente, aqui, vamos ver como é que ficou o mercado, né? Ah, não vai aparecer para mim hoje, eu tô vacilando, enfim. Mas o mercado, ele deu uma subidinha, não foi? Deixa eu ver se não me engano aqui, ficou meio que lateral aqui. Deu uma subidinha, ficou bem lateral. Eu fiz uma operação na sexta-feira, eu tomei stop também, eu não fiquei aqui em casa, eu tive que sair, esperei a gente pegar uma queda nessa região aqui, ó. Chegar aqui para vender, eu queria aqui, né? Vocês sabem que eu tava falando que eu queria aqui para vender. Só que aí, como não chegou perto, aqui eu fui lá pro gráfico de 1 minuto, e a gente teve essa barra aqui grande em cima, e a gente estava perdendo volume aqui. Assim que rompeu aqui, eu peguei, comprei e travei logo meu trade no 0 a 0. Depois que voltou aqui, fez um topo mais baixo, eu travei o trade no 0 a 0. Lá no finalzinho aqui do pregão, me estopou, e é de boa, não tem problema nenhum não. Mas era pra ter pego dali, porque eu não peguei lá do topo, né? Depois que eu não peguei lá no topo aqui, falta de demanda. Infelizmente não peguei, galera, tá? Então aí na sexta-feira acabei ficando negativo no mercado, certo? Vamos lá. Estamos aqui no Bovespa, então aqui, né? No BOV11, verdade? Gráfico diário. E nós que a gente está segurando muito, cara, nessa região aqui, nessa região de preço médio. A gente sempre bate lá no 107 e volta. Esse 107, galera, é uma região, vamos dizer que de POC, né? Que se eu for pegar toda essa região aqui, ó, e puxar, ó, a gente está dentro de uma lateralização, tá? Dentro de uma lateralização, certo? Eu vou até tirar isso aqui. Beleza? Então a gente está dentro de uma meu Deus do céu, lateralização, minha linda, bem enrolada, galera. Então, assim, a gente tem aqui uns 50%. O que a gente está monitorando aqui é os 50% dessa barra de maior fluxo que foi lá no dia 10/11. Então, essa barra aqui é muito importante. Então, esse nível de 107 também é muito importante porque ele é o meio, né? É o meio termo aqui, o que vai diferenciar aqui a força compradora a força vendedora. Nós temos aqui no gráfico diário uma força maior, né, uma força mais dominante aqui vendedora. Porém, a gente tem um médio dos comprados aqui de baixo. Esse médio aqui já segurou uma vez, segurou uma, duas, três, quatro vezes, tá, galera? Então aqui a gente tem uma força aqui querendo derrubar o mercado. E aí o mercado ele fica aqui brincando nessa região de 103,98, que é o médio de quem entrou comprado aqui no fundo, tá? Será que esse médio aqui ele vai segurar muito tempo? Isso que a gente tem que monitorar. Uma vez que esse 103,98 ele é perdido, volta para testar e não ganha mais, bem claro aqui para a gente aqui, né? É bem óbvio que isso aqui pode acionar o stop de quem está comprado nesse médio. E isso vai fazer que a oferta entrar no mercado, o stop da galera entrar no mercado, a gente pode vir buscar uns patamares aqui no 92,84. Galera, para quem me segue sabe que eu tenho duas projeções. Essa projeção aqui está mais válida, por quê? Porque a gente está abaixo de 100%, de 50%. Se esse preço ele tivesse acima dos 50%, obviamente que eu ia estar falando para vocês desse ABC aqui, ó, ABC. Eu estaria falando agora aqui de uma onda de impulsão, na verdade, aqui nos 116,22 a 119,63. É válido isso aqui também? É, galera. Porém, o indício que eu tenho agora aqui no BOV11 é que a gente tem mais chance de fazer esse ABC para baixo, porque a gente está abaixo de 50%. E esse 50%, galera, se tu for pegar no que você vai ver que a gente está abaixo de POC, tá? Porque lá no gráfico diário, na Trade, eu não tenho esse nível de POC, não tem como eu ver. Então eu monitoro aqui, ó. Eu monitoro aqui no nosso Trading View, né? Então aqui, ó, tá vendo que a gente bateu lá no... Olha como é fiel, cara. Olha como é fiel. Esse 50% dessa barra aqui de maior fluxo é o nível de POC, tá? É esse nível de POC bem aqui, ó. Ele tá aqui, ó, no 106,25. Aí eu falo 107 para ficar redondo. Tá? Então, esse ponto aqui é muito importante. Para o BOV11 ficar tranquilo, para a gente ter, assim, pensar em alta, a gente tem que romper esse nível aqui de 50%. Tá vendo? Que às vezes nem eu preciso ter o market profile para entender essa dinâmica aqui do mercado. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um market profile aqui eu não tenho, mas eu tenho 50% dessa barra que a gente está monitorando. Então, assim, teoricamente, se eu for pegar isso aqui tudo, marcar. Deixa eu botar aqui a canetinha. Ó, se eu for pegar isso aqui tudo e marcar, o que eu tenho? Eu tenho a região
aqui que o mercado ele ficou acumulando, tentou romper, voltou para baixo aqui, deu aquela violinada na galera e está começando a subir. Então, o que eu tenho aqui, ó? Posso ter aqui uma onda 1, a onda 3, né? E uma possível onda 5. Só que para acreditar nessa onda 5 aqui, seria esse ABC maior que eu estou falando para vocês. Eu tenho que estar trabalhando acima de 50%. Não adianta eu pensar nisso aqui se o preço está abaixo dos 50%, abaixo do nível de POC. Então, não faz sentido eu acreditar aqui numa alta dessa aqui, tá? É por isso que eu estou falando para vocês, que eu tenho essas duas leituras. Porém, o mercado, para eu acreditar nessa leitura de alta, ele tem que, no mínimo, romper esse 50% e ficar trabalhando acima dos 50%. E uma vez que ele rompe essa barra de maior fluxo, que foi feito no dia 10 de 11 de 2022, a gente tem um índice mais forte ainda, tá? Então, assim, geralmente eu venho aqui no Praise View aqui para justamente ver como é que o preço está, onde é que o preço está, se ele está acima do nível de POC ou abaixo do nível de POC. Então, como o preço está abaixo do nível de POC, então a gente acredita sim que a gente pode, a probabilidade melhor aqui é de mercado romper, acionar stop e entrar oferta no mercado para chegar aqui, seriam uns 92, 84, segunda onda 87,21. Será que isso é possível? Não sabemos, galera. Mas eu estou medindo aqui o tamanho dessa onda projetando aqui para baixo. Isso a gente vai descobrir aí. Talvez, será que na semana a gente ver se vai romper logo sair isso aqui para baixo, ou então rompe 50% para cima? O que vocês acham aí? Pode deixar nos comentários, beleza? Beleza, então aqui a gente vem agora aqui no gráfico de Petra. Olha o que Petra está fazendo, galera. Vamos ver Petrobras aqui. Ai, cara, eu tirei. Queria ver Petrobras como é que tá nessa região aqui. Depois eu boto, tá? Essa região aqui também é muito importante. Aqui é dos praticamente 26,81. Vou botar 27. Por quê? Porque essa região aqui é 50%, é o que eu falo para vocês. A gente também tem o que? 3 ondas aqui para cima. Ó. Onda 1, onda 3, possivelmente projetar onda 5. Aí isso aqui eu pego esse ponto e tem minha projeção de onda 5, né? E aí a gente pode vir aqui, diminuir 3 ondas, depois fazer uma onda maior, aí eu já pego aqui, projeto essa onda maior, e assim caminha a humanidade, certo? O primeiro ponto que a gente tem que entender em Petrobras, eu até falei para vocês ficarem tranquilos com essa queda aqui, porque a queda ela poderia vir até os 23,68, que seria normal, é o ciclo mesmo do mercado. A gente poderia ter essa correção desse nível aqui. A gente não teve força para vir até o momento, porém a gente está em cima de uma região também, que é uma região de resistência. Toda essa região aqui é uma região de resistência, tá? Só que o play que entrou aqui embaixo, diferente do Bova 11, que a gente não teve tanto volume envolvido, é o que está comandando o jogo. Então toda vez que bate nessa linha que os plays, eles acionam lá, sei lá, os seus robôs, seus NFTs, seus... Como é que dá o nome daquele robô de alta frequência? Esqueci agora. Tá, enfim, um robô, tá? E começa a comprar nessa região, que é justamente o médio dessa galera. Então, assim, a gente está tentando atacar novamente aqui a região dos 27, essa região é muito importante. Uma vez que ela é rompida, a gente começa com viés novamente aqui de compra, tá? Lembrando que a galera do... Eu até falei, acho que passa na semana passada, eu acho, falei que se rompesse aqui o nível dos 26 ponto alguma coisa, a gente teria aqui um viés de alta aí no Bova, né? E eu falei assim, que realmente o viés de alta no Bova, ele foi feito aqui nessa queda aqui, que era para virar a chave aqui. A galera que tá começando falando que agora pode virar aqui para alta, entendeu? Nesses 26 pontos alguma coisa. Foi aqui, ó, se eu não me engano, 26,50. A gente já está nos 27,72. Essa região aqui é uma região de resistência. Pode romper tudo aqui? Pode. Pode trabalhar acima de 50%? Pode. É isso que eu quero que faça. Só que essa região aqui é muito perigosa, então fique muito, muito atento nessas regiões aqui, tá? Pô, se eu tivesse, vocês tivessem grana para entrar aqui nessa região aqui, será que valeria entrar aqui nessa região para botar um stop bem? Onde você vai botar um stop aqui? Agora aqui, será que não valia mais a pena entrar aqui nos 50% aqui, botar um stop abaixo dessa barra vermelha, porque tu sabe que tem play segurando o mercado aqui? Então, isso é que vocês têm que ter em mente, né? Quando for entrar, tipo, em ações. Justamente isso aqui, eu quero ter parceiro para defender aqui meu stop. Aqui era ótimo. Por quê? Porque teve todo o conceito de absorção. Aqui, onde que eu vou botar um stop? Se eu comprar aqui, eu vou botar um stop onde? Aqui abaixo desse fundo aqui, que não significa nada. Entendeu? Então é sempre bom a gente estar muito posicionado quando a gente tem volume envolvido, porque o teu stop ele fica bem protegido. Isso não significa que vai fazer com que você não tome, mas é um pouquinho mais complicado para você tomar, beleza? Então aqui nessa região aqui eu não compro, o preço tem que ficar acima dessa região, de preferência aqui uns 2, 3 dias aqui segurando uma barrazinha vermelha. Rapaz, seria uma barra vermelha nessa região aqui, segurando o preço seria ótimo, porque aí eu sabia que eu poderia comprar nessa região aqui o stop logo abaixo dos 50%. Quem quiser comprar aqui depois dos 27 e botar um stop aqui abaixo dos 50%, é válido, galera? Mas é um stop que
pode ser acionado. Por quê? Porque está muito curto aqui, e esse 50% pode ver, ó, que aqui foi fielmente, se tivesse vendido nessa região, aqui se tivesse vendido aqui, ó, já ia tomar um stop, mas isso aqui, ó, a longo prazo aqui, ele já veio para baixo. Então aqui é arriscado tomar um stop justamente por conta dessa frequência de mercado, beleza? Então Petrobras aqui, sim, está no nível de resistência, galera. Então muita atenção aí, beleza? Dito isso, vamos aqui para o gráfico de M10. Então M10, a gente tinha essa região aqui, que era uma região muito importante, que era onde eu queria estar vendido na sexta-feira, porém não foi, eu vendi um pouquinho mais aqui para baixo, também meu stop, beleza? O mercado não teve força, ele ficou segurando nessa região aqui, né? E aí a gente pega aqui, aumentando tudo, a gente tem a maior concentração aqui de volume desses últimos dias. Mas aí eu vou pegar e vou botar só esse aqui, ó, beleza? Para eu não ter ajuste na segunda-feira. Essa região aqui eu entendo que ela é uma região de score, mas eu tenho no M5, então por isso eu vou traçar aqui no M10 ela aqui para ficar mais tranquilo para mim, tá? Onde é que tá essa concentração de volume aqui, ó? Pronto, eu acho que aqui tá legal, beleza. E o que eu tenho? Eu tenho um preço que fechou ali no 108, 0,50, né? Praticamente dentro do fechamento. Então isso aqui é muito interessante, porque praticamente o meu fechamento, cadê esse aqui, Edu? Peraí. Ah, tá bem aqui, ó, praticamente na linha inferior, né? Então esse fechamento vai ficar nessa linha aqui. Então é muito importante, porque além do fechamento eu tenho mais a região de pó, que é a concentração de volume. Então isso é muito interessante. Lá no gráfico diário, que eu falei para vocês lá, que a gente está na região abaixo, né, do nível aqui de 50%, né? E a gente está aqui no médio. Então, teoricamente aqui, a gente poderia buscar novamente ali, atacar novamente a região de 107. Então daria um longzinho aqui, né? Mas, vamos ver aqui, ó, como está no M10. O M10 a gente fechou um pouquinho abaixo. Será que vai dar long? Sim, poderia dar. Por quê? Porque o preço, ele praticamente fechou aqui. Então, aqui vai ser a linha de fechamento. Se esse gap amanhã abre para cima, aí eu já tenho aqui uma possível tendência de alta sendo formada antes de formar, tá, galera? Que essa é a grande sacada. Por quê? Porque a gente abriu acima dessa concentração de volume. Se a gente abriu acima dessa concentração de volume, então o que eu tenho aqui? Eu tenho possivelmente, o mercado ele pode vir reto aqui, para vir buscar essa região de volume, ou ele pode vir em 3 ondas. Se for em 3 ondas, melhor, porque a gente sabe que depois de uma onda corretiva vem uma onda de impulsão. Então ele pode fazer uma BCzinha aqui, dar uma ótima compra nessa região de 50% e o stop fica abaixo do fechamento. Então aqui eu teria que a POC do dia, ou seja, a maior concentração do dia, de sexta-feira, mais a linha de fechamento, que também é um nível de suporte. Então aqui eu ficaria muito bem protegido. Não significa que tu não vai tomar stop, obviamente não significa isso, mas que tu tem uma proteção maior. Então se acontecer esse padrão aqui na segunda-feira, eu tenho uma ótima compra nessa região aqui para sofrer essa onda. E note que eu posso fazer muito bem aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Posso fazer muito bem aqui, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. E eu vou seguir essa linha de raciocínio aqui, a primeira, tá? Eu vou seguir essa linha de raciocínio aqui, beleza? Aqui, ó. Onda 1, onda 2, e aí eu tenho ela projetada. Onde que eu vou projetar essa onda? Praticamente lá no nível de POC, galera. Praticamente lá no nível de POC. Aqui, ó, 109. 109, vamos ver aqui onde é que tá o 109 para ficar mais fácil. Ó, tá vendo? É praticamente, galera, aqui, ó, nessas duas concentrações, D-2 e D-3. Então seria uma compra top aqui nessa região. Então isso me daria... Eita, caramba, eu não salvei isso aqui, ó. Peraí. Era para ter salvado, peraí. Travar objeto. Pronto. Então eu teria que, praticamente, se eu entrasse nessa região, eu teria aqui, ó, um take de quase 1000 pontos. Então uma parcial, quem sabe. Mas será que isso aqui vai segurar essas duas POCs aqui para jogar o mercado para baixo? Ninguém sabe, eu não sei. Então, teoricamente, aqui eu poderia estar segurando, fazer uma parcialzinha, poderia estar segurando, porque se romper, a gente vai buscar esse outro nível de POC. Aí já daria quase 2000 pontos. É interessante fazer 2000 pontos aqui no índice, tá? Mas aqui, isso aqui é uma barreira, então a gente tem que observar bastante. Além disso, a gente tem uma barra vermelha aqui, ó, tá? Então, assim, daria um longzinho aqui bacana, daria praticamente quase 1000 pontos. Então, é bem interessante essa entrada. Só que aí vocês notem uma coisa, que se essa entrada ela não der certo, se essa entrada não der certo aqui, eu tenho a costurada. Galera, geralmente a costurada acontece quando a gente rompe uma região dessa. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a maior concentração de volume no dia de sexta-feira. Então, isso aqui é uma escora, tá? Uma vez que esse mercado aqui, ele vem, ele faz esse movimento, eu compro,
o mercado tenta subir e não consegue e me estopa, porque meu stop vai estar muito curto nessa região aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma virada de mão. Então, nessa região aqui, quando rompe, se eu olhar o volume que estiver favorável, né? Se estiver favorável, eu posso logo entrar vendido aqui com stop curto nessa região, porque aqui está virando, aqui a tendência vira. Então, se isso acontecer, eu posso vender, o mercado ele começa a cair aqui nessa região, travo meu trade no 0 a 0. Por que eu tenho que travar meu trade no 0 a 0 aqui, nesse momento? Por quê? Porque se tu for pegar o diário, praticamente já vai estar batendo novamente no nível de déficit. Toda vez que bate no nível de déficit, a gente tem uma defesa. Então, isso aqui pode acontecer, né? Isso aqui pode acontecer. Tá vendo que a virada foi aqui, ó? Essa virada, se tu for botar no que é, foi realmente no nível de déficit, lá bem em cima. Então, se eu pegar essa costurada aqui, ó, pam, vendi, stop tá aqui. Quando chegar nesse movimento aqui, cara, que é lá no diário, lá na déficit, tem que prestar bastante atenção, porque aqui tu já faz ou tu zera a tua posição, ou tu faz parcial, ou tu pega teu take no 0 a 0 aqui, vem traçando os canais aqui para baixo, porque o risco de voltar tudo aqui é grande. Então é por isso que nesse momento que eu fizer essa costurada, caso eu pegue stop, eu vou ter que fazer logo, botar no 0 a 0. Andou um pouquinho aqui, eu vou até marcar esse 50%, porque no 50% eu faço minha parcial, trade no 0 a 0, não vou nem esperar os 50%. Fiz aqui, andou um pouquinho aqui, por favor, fez um topinho mais baixo, já travo no 0 a 0. Chegar aqui, eu vejo o que eu tenho que fazer. Ou eu vou descer no meu plano stop, ou eu espero o rompimento aqui, acreditando que a gente vai romper lá no gráfico diário. Coisa que é meio complicado de acontecer, mas pode acontecer, certo? Então, vamos ficar bastante atento. Então, aqui, eu tenho essa relação de risco e retorno aqui, certo? Ou seja, se eu comprar aqui, eu tenho esse risco para acertar isso aqui. Se eu acertar, eu vou lá para 109. Então, nota... Eu vou lá para 109. Então, nota que se eu errar essa minha mão, eu pego isso aqui de stop, mas se eu acertar, eu tenho isso aqui de gain. Então, vale a pena? Obviamente que vale. Se eu pegar esse stop aqui, aí eu tenho mais ou menos isso aqui novamente de stop. É que eu falo da costurada agora, tá? Ó, eu teria isso aqui de stop até menos que isso aqui, tá? E aí eu pegaria isso aqui de gain. Praticamente isso aqui. Então, vale a pena essa região aqui, tomar risco nessa região? É óbvio que vale, galera. É óbvio que vale, tá? Então, assim, se o preço ele abrir amanhã aqui, na segunda-feira, tem uma tendência de alta sendo formada. Note que eu não tenho que esperar topo mais alto do que o fundo anterior para entender que isso aqui é uma tendência, porque a tendência geralmente ela acontece aqui. Então, a grande sacada é pegar o movimento antes da tendência acontecer. Entendeu? Ah, mas é melhor uma tendência acontecer para pegar, porque eu boto meu stop aqui no fundo. O mercado pode vir aqui e bater teu stop. O mercado pode vir bater. Muitas das vezes aqui o mercado pega meu stop que por bobeira. Às vezes eu estou até bem posicionado, mas o cara vai lá e me stopa. Tá vendo o que aconteceu na sexta-feira? Entendeu? Se bem que o mercado não domina lateral, né? Mas eu não gosto de ficar colocando stop em qualquer fundo, porque, galera, todo mundo faz isso. E você acha mesmo que os players não sabem que tu coloca o teu stop abaixo de um fundo desse? Então, o mercado vir aqui buscar liquidez é rápido, né, galera? O mercado vir aqui buscar liquidez é bem rápido. Beleza? E aí, se o mercado na segunda não abrir gap de alta, mas abrir gap de queda aqui, ó, né? Abrir gap de queda, o que eu tenho aqui? Aí eu tenho, né, a famosa venda aqui. Note que eu não já peguei mais o stop, porque se abrir aqui em queda, eu acredito que o mercado vai querer buscar essa região novamente. Então, eu teria a minha venda aqui para a situação daqui para baixo. E meu stop curto. E meu stop também está acima da linha de fechamento. Então, tá muito legal para operar na segunda-feira. Beleza? Certo? Dito isso, o gráfico de 5 minutos aqui eu só vou usar para a gente ter noção mais ou menos onde estão os níveis de POX para eu não ficar alongando muito, né? Aqui para baixo eu não tenho nível de POC, mas eu sei que esse fundo aqui é muito interessante porque ele é o nível da Diffus. Então não tem que falar muito do M5. Essas duas regiões aqui são regiões importantes. Pode até traçar aí entre vocês. Eu vou traçar depois, para não perder muito tempo aqui no vídeo. Tá? E gráfico de 1 minuto. Ó, a gente fez um movimento de alta. A gente perdeu por alguns momentos. Tinha tudo para cair, cara. Tava muito bem posicionado. Tinha tudo para cair, mas ele não caiu, né, galera? Foi lá me estopar e depois veio abaixo aqui do nível desse camarada, certo? De qualquer maneira que eu tenho aqui, ó, ele tá passando nessa região, a gente tá até acima dele, ó, do ponto de controle, mais em cima das regiões de valor, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, o gráfico de 1 minuto, galera, eu só uso para execução de ordens e para ver como é que tá aqui os swings, beleza? O gráfico de M5 aqui eu vejo como é que tá
a situação toda, porque esse market profile aqui ele pega de 10 últimos dias. O M10 eu gosto para quando tiver muito lateral, mas eu uso bastante, estou gostando de usar o M10. E é isso, tá, galera? É isso que eu quis passar para vocês. Então, desejo boa sorte aí na segunda-feira. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Beleza? Tamo junto, galera. Bom final de semana a todos. Os